A ingratidão e a deslealdade fazem parte da vida humana. Pois é, eu acredito que você, em algum momento, se ainda não sentiu a ingratidão, vai sentir. Se ainda não sentiu a deslealdade, vai sentir. Se ainda não sentiu as falsas amizades, vai sentir. Isso faz parte do processo. Eu, por exemplo, enquanto era dirigente espírita, presidente fundador do centro espírita, muita gente se chegava perto, muita gente se dizia meu amigo, muita gente com interesse em frequentar o centro, em receber as benesses que o espaço favorecia, ajudando na saúde psíquica, física e espiritual, no estudo do Evangelho, no estudo das palestras, nos estudos mediúnicos, ou seja, todo mundo queria se chegar um pouquinho, porque, afinal de contas, ali estava o presidente do Centro Espírita, há uma representação social, institucional, espiritual em torno disso, por menor que seja o espaço, como era o caso. Era um centro pequenininho fisicamente, bem pequenininho, mas de dimensões grandiosas espirituais. Por isso mesmo se perpetuou durante todo esse tempo de quase 6 anos em que ficamos trabalhando, e que tinha um trabalho caritativo considerado no atendimento fraterno e nos tratamentos espirituais, nas nossas chamadas sala azul de tratamento, onde muita gente passou por lá e recebeu ajudas. Em todo trabalho espírita, em todo trabalho caritativo, há também intrusos. Há intrusos encarnados e desencarnados. Há aquelas pessoas que se fazem de amigos, que se fazem de companheiros, se colocam como braço direito do dirigente, do presidente do centro espírita, e na realidade querem puxar o tapete do presidente, querem puxar o tapete, querem tirar, querem jogar contra, querem atrapalhar. E o centro espírita, como qualquer outro espaço, também existe a política dentro do centro espírita, a política de jogar contra, a política de tentar criar grupos paralelos, etc. E a política de causar, às vezes, divergências, né? E fofocas, etc. Também há intrusos desencarnados, porque o espaço, apesar de ter toda uma proteção, às vezes a própria espiritualidade protetora e amiga permite que espíritos intrusos ou outros entrem, até para testar todos que fazem parte do centro espírita, testar o presidente, testar os trabalhadores, alguns desafios que são necessários, algumas pegadinhas que acontecem, e por permissão realmente da própria equipe espiritual, que permite, e muitas vezes nós, ainda fragilizados, caímos, porque somos falhos, porque somos ignorantes e imperfeitos. Às vezes caímos em algumas pegadinhas espirituais, tanto dos intrusos encarnados como dos desencarnados. Essa é que é a grande realidade. É aquele encarnado que vai muitas vezes só por curiosidade, para ver o espaço, para sondar alguma coisa, como os desencarnados que também vão, observam, sondam e depois tentam armar alguma arapuca, alguma armadilha para tentar prejudicar o dirigente e os trabalhos da casa. É assim que funciona, né? Mas o assunto que eu quero falar aqui, eu citei esse exemplo do centro espírita, mas isso, imagine você numa prefeitura, num governo do estado, em cargos públicos grandiosos, não é? No governo federal. Eu, por exemplo, tive um micro espaço de poder como gestor escolar, né? E a partir do momento que eu fui gestor escolar, por mérito, bom dizer, porque passei numa seleção, que houve uma seleção verdadeira, que não foi cartas marcadas, no processo seletivo. Então, a partir do momento que eu fui gestor escolar, aí muita gente, todo mundo queria falar comigo, todo mundo queria se aproximar, gente que mal falava comigo, né? Porque eu era um professor considerado ovelha negra, considerado um professor rebelde, apenas porque eu participava dos movimentos de reivindicação de melhores condições de trabalho, de grupos sindicais e etc. E olhe que eu era muito tranquilo e calmo, muito mais até
tranquilo e calmo, sossegado, sem problema nenhum. Mas é, fui taxado na época como um professor rebelde, né? Professor rebelde, para você ver como as coisas acontecem. Inclusive, à época, uma pessoa me escolheu para me perseguir, uma pessoa que era ligada a uma secretaria de educação me escolheu para bode expiatório, para perseguir e perturbar minha vida, e assim essa pessoa fez por quase 2 anos. Eu acredito que foi um fruto de uma obsessão espiritual muito profunda e que essa pessoa provavelmente vai ver que de outra encarnação a gente já teve algum tipo de problema. Mas passado tudo isso e os aprendizados que ficam tudo isso, algumas coisas a gente olha para trás hoje e vê que se fosse com a experiência que tenho hoje, tudo seria diferente. Mas valeu a pena às vezes as coisas acontecerem do jeito que aconteceram, porque assim a pessoa adquiriu ainda mais sapiência e experiência diante das situações da vida. Foram aprendizados profundos. E diante disso, como eu falava, a deslealdade e a ingratidão fazem parte. É o que eu falo. Muitas vezes eu, como dirigente espírita, eu promovi e ajudei muitas pessoas. Não que eu tenha feito coisas que, assim, eu sou um super-herói, eu sou um super humano por ter feito isso ou aquilo. Não. Mas eu promovi ajudas e muitas vezes, quantas vezes abri a casa em horas alternativas até para ajudar e atender pessoas. Mesmo assim, algumas pessoas hoje passam por mim, se me encontrarem na rua em algum lugar, trocam de calçado ou fazem de conta que nem me conhecem, que nem me vê. É uma prova de ingratidão, de deslealdade e de fraqueza humana, fraqueza de caráter, de dignidade, não é? Por quê? Porque quando a gente faz o nosso trabalho doativo, trabalho de ser espírita, a gente não está esperando reconhecimento, nem troféu, não, nem aplausos. Só que, enquanto humanos, na nossa dimensão humana, a gente espera, sim, no mínimo, cordialidade e, no mínimo, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Opa, tudo bem? Como é que vai? No mínimo isso. E tinha pessoas que eram muito próximas a mim, que se diziam amigos e amigas, amicíssimos, né? Que diziam que estariam comigo por todo o tempo naquele tipo de trabalho e que hoje em dia, se me encontrarem, fazem de conta que não estão me vendo, talvez nem me cumprimentem, provavelmente fujam de calçada e vão para outra calçada. Por quê? Porque só demonstram com isso fraqueza de caráter, fraqueza de dignidade humana, porque nunca fiz mal a nenhum deles e eu, só por conta de cargos ou de poder ou de uma representação que eu tinha enquanto dirigente espírita, aí era uma coisa, aí agora já é outra, não é? Demonstra a fraqueza humana, a fraqueza do ser humano que trata as pessoas de acordo com algumas situações e etc. Então, a ingratidão eu conheço muito bem, tanto enquanto dirigente espírita, enquanto gestor escolar, que fui um gestor escolar que quebrei paradigmas, tratando meus colegas professores com humanidade, com dignidade, com respeito, sem perseguir ninguém, sem atrapalhar a vida profissional de ninguém. Nunca tentei prejudicar nenhum colega professor, nunca tentei atrapalhar a vida profissional de nenhum. E olhe que eu teria motivos para isso. E olhe que muitos deram motivos para isso. Mas mesmo assim, humanamente e também de uma maneira corporativa, eu procurei sempre olhar para o professor com um olhar respeitoso, de empatia, me colocando no lugar dele, porque já estive por muito tempo. E fui um gestor escolar humano, muito humano,
e muito compreensivo com os colegas professores. Cobrava, mas tinha uma perspectiva muito humana, muito de respeito e de lealdade. E que também não fui correspondido, também houve as ingratidões do processo, as deslealdades do processo, né? Aconteceram deslealdades e ingratidões também. Tem pessoas que hoje em dia também, se me encontrarem na rua, não me cumprimentam, nem sequer falam comigo. Professores, pessoas que na época eram, entre aspas, cheios de amores, de abraços e de amizades comigo. Ou seja, isso só demonstra o que as pessoas gostam das esferas de poder, das representações de poder, dos arquétipos de poder. Se você é presidente disso ou daquilo, tem o cargo disso ou daquilo, é diretor disso ou daquilo, gestor disso ou daquilo, você vai atrair abraços, sorrisos, respeitos e amizades, entre aspas. Quando você deixa de ter essas representações sociais, e no caso de centros espíritas espirituais, porque qualquer presidente de centro espírita representa, entre aspas, uma autoridade, né, como se for um sacerdote da igreja ou de outra religião. Então, as pessoas se ligam muito nesse aspecto. Enquanto você está representando uma autoridade, uma pessoa que está à frente de algum cargo público ou de qualquer, nem que seja microesfera de poder, as pessoas lhe olham e lhe tratam de uma maneira. Quando você não está, as pessoas lhe tratam de outra. Ou seja, o ser humano ele é falso, o ser humano ele é hipócrita, o ser humano ele é desleal pela sua própria natureza e é ingrato pela sua própria natureza. Essa é que é a grande realidade que nós temos que entender. E quando falamos isso, temos que também ter a capacidade de reconhecer que isto está em todos nós em alguma dimensão. Todos os seres humanos têm esse lado de, de olhar para as pessoas e vê-las de uma maneira de acordo com suas representações sociais, econômicas, financeiras e vê-las de outra maneira, quando elas não representam mais aquilo que estavam representando, né? Eu me lembro de uma conversa um dia com um cidadão que já foi um sacerdote e que hoje em dia também, por ele não ser mais um sacerdote de uma determinada religião, ele também sentiu isso, de que as pessoas se afastaram dele, de que as pessoas acharam que ele estava ficando louco, que ele tinha deixado o propósito dele religioso, enfim, é uma pessoa que se desenganou também com os processos religiosos e saiu das caixas, saiu da caixa que pertencia e passou a perceber que as pessoas que o respeitavam como um sacerdote, como aquela pessoa, né, entre aspas, pura ou santificada, como é visto os religiosos, os sacerdotes, agora também mal cumprimentam ele ou não cumprimentam ou fazem de conta que não estão vendo ele. Enfim, ficamos invisíveis, né, perante os olhares de muitos hipócritas e falsos amigos de plantão. Então, essa é a grande realidade. Conviver na vida aqui na Terra é conviver com a ingratidão, conviver com a falsidade humana, com a hipocrisia, com muitos falsos amigos, amigos de ocasião, amigos se você tiver algo a oferecer a eles, se você tiver algum cargo de poder, alguma microesfera de poder, nem que seja, ou uma macro esfera de poder, claro, ou se você representar algo que interesse a eles em algum aspecto. Se não, zero, as pessoas desaparecem. Assim como essas mesmas pessoas que se dizem amigos desaparecem quando você está sem dinheiro, quando você está sem emprego, quando você está enfermo também. Essas pessoas somem, desaparecem. Ninguém quer se aproximar de alguém que represente fardos
no olhar social, e alguém que esteja doente, que esteja no ostracismo, que esteja sem dinheiro, que esteja sem emprego, ou seja, as pessoas visualizam muito mais as representações sociais e os valores financeiros, as representações de poder e de dinheiro do que propriamente a pessoa humana, as pessoas humanas. É por isso que nós estamos aqui na terceira dimensão. Por quê? Por conta de tudo isso. Então não poderíamos estar num planeta diferente. É um planeta de caos, do mundo de cabeça para baixo, de caos, de guerras, de egoísmo, de sofrimentos e de enfermidades, de moléstias, porque é um planeta adoecido, é um planeta onde a vibração é densa e onde países como o Brasil, de dimensões continentais, nós vemos a densidade e um jogo de egoísmo e de interesse que as pessoas têm. E enquanto as pessoas são falsas e hipócritas em tratar umas às outras de acordo com as conveniências e de acordo com o que aquelas pessoas possam representar na sociedade. É um jogo de personas, um jogo de representações, é um jogo de dramaturgia. Essa é que é a grande realidade. Aí depois não adianta querer ascensionar só por isso ou por aquilo, ou porque foi pro mato no final de semana, foi dançar no final de semana, ou foi tomar um chá no final de semana. Não, porque o que vale é como você age no seu cotidiano, no seu dia a dia, e como você é hipócrita, como você é um fariseu, como você é um doutor da lei dos tempos atuais, um cancelador das redes sociais, como você é uma pessoa julgadora e condenadora dos outros, e como você é ingrato ou desleal. Essa que é a grande realidade. Pois é. Então, por isso que estamos nessa condição de termos uma terceira guerra mundial, de termos e já temos várias e várias guerras demoradas, localizadas pelo mundo, porque representa a guerra interna do ser humano, dele com ele próprio, não é? Da falta de auto-amor, da falta de empatia, da falta de compaixão, da falta de caridade, de fraternidade humana, da falta de humanidade, até mesmo antes de espiritualidade. Basta ter humanidade. Você pode ser um agnóstico, um ateu, você pode viver sem nenhum vínculo de espiritualidade, mas você, se tiver humanidade, você já vai ter lealdade e valores importantes na vida. Agora, a maioria das pessoas se travestem de personas e personagens apenas de acordo com as ocasiões e circunstâncias, e não são amigas de ninguém, são os famosos amigos da onça, amigas da onça. Essa é que é a grande realidade, sem generalizações, mas a maioria é assim. Um grande abraço a todos.